Bom, hoje a gente está encerrando a nossa série de mensagens Jesus contra o paradigma da religião. No nosso primeiro encontro sobre esse assunto, né, a gente falou sobre como Jesus desconstruiu a mentalidade legalista dos religiosos, afirmando que a lei, toda a lei, é baseada no amor. E o exemplo que a gente usou para isso foi mencionar quando Jesus eh, vai discutir com os religiosos acerca do dízimo. E Jesus afirma ali que o dízimo só existia para sustentar quem não podia trabalhar. E os religiosos estavam tão preocupados em dar o dízimo, até mesmo do tempero, porém ignoravam a causa daqueles que nada tinham, né, dos despossuídos. E aí Jesus vai dizer, ó, vocês estão preocupados com o dízimo até do tempero, mas se esquecem do porquê que o dízimo existe. E Jesus chama isso de essência da lei, ou o mais importante da lei, o princípio que motivou a lei a existir. Então Jesus desconstrói uma ideia de uma prática religiosa que existe por si só e traz para eles que existe uma razão para aquela prática religiosa existir. E se a gente simplesmente pratica cegamente a religião, sem entender a razão, a gente não está construindo, não está edificando nada. E essa é a crítica que Jesus faz àqueles homens. O segundo encontro que a gente teve dentro dessa série foi em cima daquela parábola que Jesus conta, a parábola do grande banquete. E ali, se na primeira mensagem Jesus desconstrói, né, a mentalidade legalista dos religiosos, nessa segunda, ele reduz a pó a lógica meritocrática dos religiosos. Ele vai dizer que um senhor convidou pessoas muito importantes, muito ilustres, para participar de um casamento, e todas essas pessoas, o casamento do seu filho, e todas essas pessoas deram desculpas para não ir. Então, esse senhor manda ir buscar os indignos para participar desse banquete. E ele diz que aqueles que rejeitaram o seu convite não provarão do seu banquete. E ao final, Jesus usa aquela expressão que a gente usa ao contrário. Ele fala, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem são os muitos nessa parábola? São os indignos. Somos nós, são aqueles que não mereciam estar ali, mas que ele encheu a casa. O texto diz, inclusive, que chega a uma altura que os empregados dizem: olha, a gente já trouxe todo mundo, mas ainda tem lugar. E aí o Senhor fala, mas agora você vá para os lugares mais escondidos, busque pessoa doente, pessoa boa, pessoa má, pessoa de tudo que é jeito, porque a minha casa tem que estar cheia. Então, os muitos que são chamados são esses, somos nós. E os poucos escolhidos é aquela elite que se julgava boa demais, né? E que acabou ficando de fora do banquete. Então, quando Jesus afirma, né, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, ele não está fazendo um convite a passar numa peneira, a ser a elite da elite. Pelo contrário, ele está dizendo, vocês são chamados. O reino de Deus é porteira aberta para todo mundo, para pessoas boas e pessoas ruins, para gente que leva a sério e gente que não leva a sério. Todo mundo está convidado a participar desse banquete. Agora, os poucos escolhidos se acham bons demais, afinal eles são escolhidos, né? E eles vão acabar ficando do lado de fora. Na terceira parte, a gente falou acerca da cerimônia do lava-pés, quando Jesus quebra um outro aspecto religioso, que é o aspecto das hierarquias de poder. Ele se enrola numa toalha, tira a roupa, se enrola numa toalha e sai lavando os pés dos seus discípulos, um a um. Ali ele ensina para eles que o líder é, antes de qualquer coisa, o servo, o escravo de todos. E ali Jesus desconstrói a ideia de que o líder merece ser paparicado, merece ser poupado em todos os aspectos e que os liderados é que servem ao líder. Jesus diz, não, o líder é que serve os liderados. Então ele inverte uma lógica religiosa. E todas essas lógicas, se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente vai ver que a gente luta com elas até hoje, né? Aí na reunião passada, a gente falou sobre o episódio de uma mulher que provavelmente inspirou a Jesus a fazer isso com os discípulos.
Uma mulher que, enquanto Jesus estava na casa de Simão, um fariseu, essa mulher entra, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos e unge os seus pés com um perfume caríssimo. A gente mencionou aqui que é 1 ano de salário para comprar um vaso de alabastro, né? 300 denários, 300 dias trabalhados, né, para comprar aquele perfume caríssimo. E quando Simão afirma que talvez Jesus não fosse um profeta, afinal ele não sabia quem era aquela mulher que o estava tocando, se ele soubesse, ele não permitiria que ela tocasse. E Jesus inverte mais uma vez a lógica. E ao invés de uma lógica que na cabeça de Simão estava, que era uma lógica de penitência, olha, essa mulher, ela trouxe esse perfume muito caro porque ela sabe que ela é muito pecadora. Então ela quer comprar o favor de Deus com algo muito precioso. Jesus inverte essa lógica e Jesus afirma: quem muito é perdoado, muito ama. Então Jesus vai dizer, ela já foi perdoada e por isso ela é grata pelo perdão. Ela não está comprando o perdão com um perfume caro. Não. Ela foi perdoada de seus muitos pecados e ela está muito grata por esse perdão. Então ela oferece um sacrifício, um louvor a Deus pelo perdão que ela já recebeu. Agora, quem acha que não deve tanto assim, pouco ama, né? Quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, está subentendido que Jesus estava se referindo ao próprio Simão, que se achava muito justo por ser um fariseu, né? E que não tinha muito a ser perdoado por Deus, né? Já aquela mulher que era havia sido perdoada de muitos pecados, ela era muito grata e por isso ela oferece esse sacrifício e lava os pés de Jesus. Como a gente mencionou, muito provavelmente foi ela que inspirou Jesus a fazer o mesmo com os seus discípulos. Lavar os pés deles também, naquele ato de também, né, de humilhação, porque lavar os pés era o trabalho do empregado mais raso de uma casa. O escravo menos prestigiado era aquele que lavava os pés, né? Hoje a gente vai encerrar essa série com uma mensagem escatológica, eh, lembrando como foi que Jesus estraçalhou as expectativas messiânicas dos religiosos do seu tempo. O tema de hoje é já e ainda não. E a gente vai basear ele num texto curtinho de Lucas, Lucas 17, versos 20 e 21, e a gente vai pular para o 37. Vamos lá. Lendo aqui na NVT. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer ele está aqui, está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. E aí no verso 37, Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Nessa passagem, Jesus responde duas perguntas muito importantes sobre o reino de Deus: quando ele virá e onde ele vai se manifestar. Apesar de Deus, apesar de Jesus ter respondido essa pergunta 2000 anos atrás, ainda tem muita gente que não sabe a resposta. Quando e onde o reino de Deus vai se manifestar? E essas pessoas se tornam presas fáceis para muitos exploradores da fé, assim como acontecia no tempo de Jesus também. Quando a gente fala na expectativa messiânica, a gente fala da expectativa da manifestação da justiça divina, a esperança de que Deus vai trazer justiça. Na cabeça dos religiosos, quando o reino de Deus se manifestasse, o Império Romano iria cair. Jerusalém seria liberta dos seus opressores, restituída a sua glória dos tempos de Davi e de Salomão, e Deus iria finalmente esmagar os inimigos do seu povo,
servindo de testemunho universal da sua superioridade. Afinal, ele é o Deus dos deuses. Havia inclusive um grupo judeu radicalizado nos tempos de Jesus que operava quase como terroristas, né? Que eram conhecidos por assassinar romanos e até assassinar judeus que ajudavam os romanos. É, e o nome deles era Zelotes. A gente sabe que pelo menos um dos discípulos de Jesus pertencia a esse grupo dos Zelotes, é o apóstolo que é conhecido como Simão Zelote ou Simão Cananeu, né? Esse era um membro desse grupo terrorista que atentava contra a vida daqueles que apoiavam o Império Romano. Partindo então para as duas perguntas, né? Quando e onde? Sobre a primeira pergunta, quando virá o reino de Deus? Jesus tem uma resposta curta e inesperada. Jesus diz a eles: o reino de Deus já veio. Quando vai vir o reino de Deus? Já veio. O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, ele está aqui, está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Dirão a vocês: vejam, ele está aqui, aqui está ele. Não o sigam. Vamos lá. Vamos ver se está todo mundo ligado. O que a gente deve fazer quando alguém disser: olha esse sinal aqui, olha, apareceu uma mensagem ali dizendo que o reino de Deus chegou. Olha esse papa aqui, ó, é o sinal que o reino de Deus chegou. Olha aquele presidente ali, ó, será que ele não é o anticristo? Olha essa guerra que está acontecendo aqui, será que isso não é um sinal do fim dos tempos? Olha esse desastre natural, inesperado. Jesus está voltando? Como é que a gente deve reagir a isso? Jesus vai dizer, de modo muito direto: não o sigam, porque o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Ao contrário desse povo todo que parece ter o calendário, né, com a agenda completa da volta do Messias, o próprio Jesus disse que desconhecia essas datas. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e à hora em que tudo isso acontecerá, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Tem gente que acha que é melhor, mais esperto, mais inteligente, mais conhecedor do que o próprio Filho de Deus, do que o próprio Jesus Cristo. Sabe quando as coisas vão acontecer, sendo que Jesus disse que nem ele sabia. Mas de uma coisa ele sabe e nos permitiu saber também: o reino de Deus já está entre nós. Como eu já disse aqui, quando a gente falou sobre a expectativa messiânica, a gente está falando da esperança de uma justiça divina. É Deus interferindo diretamente na história e finalmente colocando um ponto final à miséria humana. Quando Jesus afirma: o reino de Deus já está entre nós, ele está nos desafiando a parar de clamar a Deus por justiça e sermos nós mesmos carvalhos de justiça plantados para a sua glória. Como dizia o Gabriel Pensador, né? Charado Gabriel aqui que está com a gente hoje. Gabriel Pensador, na sua canção Até Quando, né? Ele diz assim: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. A nossa expectativa da volta de Jesus não pode, em hipótese alguma, ser um elemento paralisante, ser um pretexto para alienação, para o ócio, para o conformismo, para a gente simplesmente sentar e esperar. A palavra antiga diz que esperar é caminhar, né? Também é sobre isso a instrução paulina em Romanos 12:2. Não se conformem com esse mundo, mas se transformem pela renovação da mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Se você não é um embaixador do reino, se você não é um agente de transformação, nem adianta ficar ansioso pela volta de Jesus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é para você. O reino de Deus é para aqueles que manifestam hoje o reino. E o reino de Deus já está entre aqueles que fazem parte desse reino. Por isso Jesus diz: o reino de Deus já está entre vós. Esse é o distintivo da nossa identidade. E isso nos leva à segunda pergunta desse texto: onde? Parece que o mundo todo está com os olhos voltados para o Oriente Médio, né? Essa semana, mais uma vez, o Israel lançou bombas no Líbano agora, né? Muito bem. Além do genocídio na faixa de Gaza, da volta das ofensivas ao Irã, né? Sob a alegação de que o país islâmico estaria produzindo armas nucleares, agora também o Líbano leva bomba de Israel. Para você ter uma noção, o Irã tem mais ou menos o tamanho do estado do Amazonas, né? O Brasil é um país muito grande, né? Então, a maior parte dos países do mundo a gente consegue comparar com estados brasileiros. Então, o Irã é mais ou menos o tamanho do Amazonas, enquanto que Israel é do tamanho do Sergipe. Ele é 82 vezes menor que o Irã em área territorial. E por que que as pessoas estão com os olhos voltados para o conflito em uma região tão pequena, tão remota, no meio de um deserto? Na leitura de muitos, isso tem a ver com a volta de Jesus. Ou seja, tem a ver com essa agenda celestial. Muitos acreditam que Jesus vai voltar e estabelecer o seu trono exatamente em Jerusalém, a cidade onde Davi e Salomão reinaram. Mas a resposta de Jesus para essa segunda pergunta é mais poética e muito triste. Lucas 17:31, Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Aqui Jesus não só dá sinais de uma carnificina que seria estabelecida sob o pretexto da chegada do seu reino, os cadáveres, mas ele também chama aqueles que vivem em busca desse sinal de abutres. E é isso que eles se tornaram, infelizmente. Animais carniceiros que se banqueteiam sobre as mortes de milhares de pessoas, inocentes ou não. Transformam tudo em lucro, em poder, tudo em autoridade política, em autoridade religiosa, inclusive o sangue de crianças. Partindo para a nossa conclusão, desfazendo toda a expectativa messiânica, Jesus aponta para uma concretização do reino de Deus aqui e agora. Desse modo, ele desmonta tanto a terceirização da responsabilidade pela justiça, aqueles que esperam Jesus voltar para implantar a sua justiça, quanto quanto a justificativa religiosa para o extermínio do diferente. Jesus nos convida para praticarmos imediatamente o reino de Deus, participarmos dessa implantação do seu reino, dessa nova realidade do seu reino, sem, no entanto, perdermos de vista essa realização futura. Em teologia, a gente usa a expressão já e ainda não para resumir esse conceito, onde a esperança futura não isenta a gente da responsabilidade presente, certo? E nem as demandas presentes permitem que a gente esqueça a esperança daquilo que está por vir. Portanto, ser um cidadão do reino de Deus não é esperar passivamente que os eventos proféticos se desenrolem. É sim viver a contracultura do reino no meio do caos. É ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que a gente esteja. É desviar o olhar dos abutres
que lucram com a tragédia e, em vez disso, investir na vida, na restauração, na reconciliação, na defesa da dignidade humana. Isso é o já do reino se manifestando, antecipando o ainda não da sua consumação gloriosa. Para concluir, deixo uma frase do Dom Robson Cavalcante. Ele diz que a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E como sempre, trazer uma pergunta para a gente participar juntos aqui e discutir um pouquinho. A pergunta é a seguinte: em um mundo cheio de caos e vozes que exploram as mazelas humanas, como podemos agir para construir o reino de Deus hoje, promovendo vida e dignidade? Vou repetir. Em um mundo cheio de caos e de vozes que exploram as mazelas humanas, como podemos agir para construir o reino de Deus hoje, promovendo vida e dignidade? Se alguém já estiver falando, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, pode abrir o microfone e fazer a sua colocação. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido